Prontos para mais uma aula do Escola? Prontos para mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orar Sem Cessar? Para quem já acompanha o projeto, me conhece, eu sou Michele Munaretti. Nós estamos estudando a carta aos Romanos. Na semana passada, nós vimos Paulo falando sobre a lei. Ele ainda faz uma comparação com o casamento e termina ali mostrando o andar no espírito. Hoje nós vamos falar sobre a dispensação e rejeição do povo de Israel, é, e falar sobre a salvação do povo de Israel no presente. Mas antes, se for o seu primeiro contato com o Projeto Orar Sem Cessar, eu venho te convidar a conhecer as orações da palavra, os estudos bíblicos no site www.projetoraissemcessar.com ou nas nossas páginas do Facebook e Instagram e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. Bem, vamos começar agora a nossa aula falando sobre essa dispensação de Israel. Nós terminamos a aula passada, né, falando ali das premissas do Espírito sobre esperança, intercessão, eleição e cântico de vitória, né, falando que Deus é por nós. Hoje nós vamos começar abordando ali o capítulo 9. Vamos ver um pouquinho até o capítulo 11, quando Paulo fala sobre Israel como nação, como os judeus foram rejeitados, as promessas de restauração. Paulo vai retratar ali a questão das promessas de Deus a Israel e do seu destino espiritual, levantando a questão da justiça de Deus. Paulo levanta a questão sobre a maior parte da nação judaica ter rejeitado a Cristo e apresenta ali respostas quanto aos questionamentos referentes às promessas, né, de redenção em Israel. Citando, por exemplo, a promessa feita ali no livro de Isaías, que diz, né, Deus lhe deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E aí, Paulo, ali no versículo 9, começa falando sobre essa rejeição de Israel, descrevendo a tristeza, inclusive, que ele sente pela essa resistência que Israel tem ao evangelho, né? Ele fala que deseja até se sacrificar a si mesmo, caso fosse possível, para contribuir para a salvação dos seus condescendentes. Ele, inclusive, começa dizendo no capítulo 9, ali já no verso 1, digo a verdade em Cristo. Não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor aos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendente o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Podemos entender essa tristeza de Paulo ao enumerar, né, ali as bênçãos que Israel, na verdade, desfrutava em relação a todas as outras nações que o cercavam, né? Ele mesmo ali, como a gente acabou de ler, destaca a adoção, a glória, a aliança, a lei, o culto, as promessas, que tudo antes era exclusivo para Israel. Quando tomamos, né, conhecimento dessas bênçãos divinas entregues a Israel, pensamos em nós, né? Se Israel não tivesse as rejeitado, não estaríamos aqui agora, inclusive, falando sobre isso, estudando a palavra, não teríamos comemorado a Páscoa, enfim. Paulo vai então, né, nos próximos versículos, falar dessa eleição de Israel e a sua rejeição. Ele começa falando ali no verso 6 já. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque em
todos os de Israel são de fato israelitas, nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isso é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é: por esse tempo, verei e Sara terá um filho. Paulo mostra aqui, né, que a salvação é pela fé. Então, não necessariamente aqueles que são da carne serão considerados filhos, né? Ele mostra que Israel não compreendeu que é que o homem recebe a justiça de Deus pela fé em Cristo e não pelas obras do próprio homem, né? Inclusive ele continua falando lá no verso 30, que diremos, pois, que os gentios não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. E aí, Paulo continua falando, né, sobre muitas coisas que passam, inclusive, pela cabeça da gente. Isso é injusto? Essa afirmação de Deus escolhe quem quer, né, nos faz pensar em nossas atitudes, pensamentos, até na nossa própria ascendência, né, de onde nós viemos, porque quantas vezes nós nos pegamos comparando com os outros? Eu digo pessoas que professam a nossa mesma fé em Cristo, né, sobre o que chamamos ou achamos que é sucesso ou ser bem-sucedido. Pensamos às vezes se não fomos escolhidos para aquele tipo de coisa, se o porquê algumas pessoas parecem dar largada bem à nossa frente. Eu mesma fazendo os estudos, me planejando, me esforçando, muitas vezes penso, será que isso está valendo a pena? Será que eu venho de uma linhagem estragada? Se eu preciso realinhar essa estrada para que as novas gerações a partir de mim, né, não sofra tanto, não precise esforçar tanto? Parece que a gente está nadando sem sair do lugar ou arrastando uma corrente, né? Será que eu não tenho fé o suficiente, não oro o suficiente, não me dedico o suficiente, né? Quem aí nunca pensou, ou talvez ainda pense assim, né? Quando a gente vê, inclusive, várias pessoas, eu estava assistindo vídeo de cristãos, empreendedores, o negócio não vai para frente, né? Então, a gente sempre se pergunta o que eu estou fazendo de errado, porque parece que eu estou arrastando um peso na perna a cada passo que dou, porque as coisas para mim são tão demoradas, não vou conseguir mais, né? A idade agora não deixa, não permite. Então, Paulo vai questionar exatamente isso. No verso 14, ele fala assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Ele fala: de modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu aprover, ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Sobre os nossos questionamentos, eu até fui dar. Oi.